Em relação, Vandick, a essa pauta, né, específica do arcabouço fiscal, a gente tem visto toda uma narrativa ali também da importância da reforma tributária. A gente já discutiu isso outras vezes aqui. Você mesmo falou sobre a irmã gêmea da reforma tributária. Acho que são duas irmãs gêmeas. Você falou reforma administrativa e no seu artigo você falou sobre a política fiscal e monetária que são juntas, né? Exatamente. Acho que foi mais ou menos essa... São a mesma moeda, mas uma é uma cara, a outra é a outra da moeda. Isso, a cara é uma de cada lado da moeda. Queria entender, Vandick, por conta dessa questão da reforma tributária, né? A gente já viu também algumas pessoas, inclusive o Bernard Api falou essa semana, não deve subir nem diminuir os juros, a carga tributária não deve ser mexida, e sim só feita, né, uma reestruturação. Mas eu queria entender a sua, né, opinião em relação à questão da reforma, já que a própria ministra Simone Tebet tem falado bastante, o Haddad também, ainda não discutimos a questão do arcabouço com o presidente, mas tem ali, acho que uma grande aposta que o arcabouço vai ser montado em cima de uma arrecadação, né, em cima dessa questão da reforma tributária. Como que você tem, né, visto todas essas questões em relação ao arcabouço e também reforma tributária? Bom, Paula, primeiramente, não é possível ter uma reforma tributária sem saber o arcabouço fiscal de um país. É a mão direita e a mão esquerda não se conversando, tá? A gente precisa combinar com os russos. No momento que a gente tem um arcabouço fiscal, esse arcabouço fiscal tem que ter duas características. Primeiro, ele tem que ser crível. E para ser crível, ele não pode ser alterado todos os anos e não pode ser facilmente alterado. E a segunda variável que ele tem que ter é que ele seja execuível. Não adianta ter uma meta que não pode ser cumprida. Se acontece alguma coisa fora do normal, a gente pode trabalhar com isso. Mas a maioria dos anos, dentro de uma economia como no Brasil, são anos que não acontecem. Covid, a gente não tem problemas de ordem extraordinária. Então a gente tem que pensar naquilo que é o dia a dia e ter uma flexibilidade para que, no caso de algo extraordinário acontecer, a gente possa mexer na coisa sem que a coisa deixe de ser a coisa. Tá difícil hoje, né? Mas é o seguinte, execuível e que tem que ser crível. Quer dizer, é complicado isso aí, porque é uma costura difícil de ser feita. Se ela é crível, ela não pode ser mexida de uma maneira muito fácil, né? Porque senão ela não é crível, porque todo mundo acredita que ano que vem a gente vai mudar de novo, uma vez que alguma coisa ou a gente não gosta do rumo que a política econômica está indo, tá certo? Ou tem uma oportunidade de captura política, né? Que a gente chama em economia de rent seeking, no momento onde você tem uma concorrência política para a presidência do país e a gente muda a regra para poder gastar mais, né? E a gente não pode ser facilmente capturada para ser crível. Do outro lado, execuível, que a gente possa fazer isso 99% das vezes, salvo por aquela 1%, 2% das vezes que acontece alguma coisa extraordinária e a gente tem um mecanismo para lidar com essas coisas. Mas essas coisas extraordinárias, esses eventos extraordinários, esses choques estocásticos, eles não são o objetivo da regra, porque a regra é para o dia a dia, é para 98, 99% dos casos. Então a gente precisa ter uma regra fiscal para ter uma reforma, uma reforma tributária, porque ela depende de saber como é que vai ser que a coisa vai funcionar do ponto de vista econômico. Já a reforma tributária, ela tem que ser predicada em algo que é execuível e bom para a economia brasileira. Isso significa que ela tem que facilitar em primeira mão como é que empresas pagam impostos. O Brasil hoje é o campeão mundial disparado de horas dispendiadas para que a gente lide com a estrutura de impostos do país. Quer dizer, isso é um dos custos que fazem parte desse ecossistema de custo Brasil. Ele é talvez o maior custo que impede negócios do Brasil. Eu já fui presidente de empresas internacionais, multinacionais, e todas as vezes que eu, sentado na minha cadeira em Londres, pensava em investir ou fazer alguma coisa no Brasil, a minha preocupação sempre era: e o custo Brasil?
né? E na maioria das vezes a gente optou por não entrar no Brasil porque é muito complicado e tem peixe maior e menos complicado para a gente fritar. O Brasil não é tão grande como a gente imagina ou gostaria que fosse. Portanto, reforma tributária que tramita hoje, PEC 45, que é a que tem como sponsor o Bernardo Api. Ela impacta de maneira muito pesada a indústria de serviços, que corresponde a 72% do PIB e emprega muita gente. Portanto, isso vai gerar custos extras para a população brasileira e vai aumentar, sim, a carga tributária em cima dos serviços. Eu não tenho a PEC inteira aqui, mas se aumenta em serviços, deveria existir uma contrapartida pesada em outras áreas, que a gente também não tem certeza se vai impactar. Nós não vamos reindustrializar o Brasil através de uma reforma tributária, que é uma das promessas que estão aí. O Brasil não é um país industrial, nunca foi e provavelmente nunca será. O Brasil é um país industrial agrícola e não tem nada errado com isso, senão o Canadá e a Austrália não seriam o primeiro mundo. Então a gente não tem que fazer uma equivalência de ser um país industrial avançado com ser um país desenvolvido. Então essa é uma crença que só cabe na cabeça dos desenvolvimentistas que hoje estão no poder. Portanto, se a gente pensar que vai ser a reforma tributária que vai facilitar a industrialização, a reindustrialização do Brasil, estamos apostando num cavalo morto, ele não vai a nenhum lugar. Outro ponto muito importante, né? Essa questão da unificação de ICMS e ISS. E, segundo o Bernardo Api, diz que não pode desassociar uma coisa da outra, senão a gente teria um problema de concorrência entre estados e municípios. Eu já sou do outro campo. Eu acho que nada melhor poderia acontecer se a gente tivesse cada vez mais concorrência fiscal. Isso chama-se federalismo fiscal, onde estados e municípios têm autonomia para fazer o que eles quiserem com relação a impostos sobre consumo e seja lá qual for os impostos que eles vão propor ou vão abrir mão desses impostos. Isso seria muito bom porque a gente flexibilizaria a economia brasileira nas linhas do que é feito, né, com os Estados Unidos, que tem grande movimentação e independência dos estados para que exista uma concorrência entre eles, entre qualidade de vida, custo de viver nesses estados e principalmente a qualidade da força de trabalho, certo? O Arizona é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, é meio de um deserto, é um calor infernal, tem problema de acesso à água e é um dos estados mais competitivos dos Estados Unidos. Seria mais ou menos como o Piauí, que é o estado mais quente do Brasil, ser uma sede de universidades e empresas que estão revolucionando o mundo. O Arizona tem a Arizona State University, que é a universidade mais inovadora dos Estados Unidos há muito tempo. É uma universidade que chega a ter 1 milhão de alunos, entre alunos presenciais, são mais de 100 mil, e alunos online. Portanto, a gente não pode dizer que não tem algum tipo de validade essa concorrência entre estados e municípios para que a gente possa atrair empresas e pessoas. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, em função dos impostos e do custo de viver nesses estados, Califórnia e o estado de Nova York lideram o número de migrantes que estão saindo em busca de lugares mais interessantes para viver. A gente precisa disso no Brasil. Então eu sou bastante contrário ao argumento de que a gente não pode separar ISS do ICMS.